Começando pelo campeonato no Uruguai, o Danúbio recebe o Peñarol. O Danúbio que é o terceiro colocado, o Peñarol é o quarto, então são duas equipes que estão muito bem na competição. Jogo bastante duro, jogo bastante igual. As casas de aposta estão dando leve favoritismo para o Peñarol, mas como vocês viram, o Danúbio é o terceiro colocado e joga em casa. Então é arriscado você apostar na vitória do Peñarol. Eu iria aqui no over 1,5, é muito válido, ou o Peñarol marcando um gol. Dá para ir o Danúbio marcando um gol? Dá. E deve estar pagando até melhor. Então, over 1,5, ou Danúbio marcando um gol no jogo, ou Peñarol marcando um gol no jogo. Os últimos 10 jogos do Danúbio foram 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Peñarol foram 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Já pelo Campeonato Chileno, União La Calera recebe o Colo-Colo. Colo-Colo que é o segundo colocado. União La Calera está lá embaixo, está na 13ª colocação, certo? Agora, nos últimos 5 jogos do União La Calera, foram 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Então é uma equipe que não é boba. O favoritismo das casas de aposta estão dando para o Colo-Colo. Mas cuidado, assim como no jogo do Danúbio, em casa a União La Calera costuma dar trabalho. Colo-Colo é favorito, dá para ir na dupla chance do Colo-Colo, fora empate. Colo-Colo marcando um gol no jogo também é muito válido. E over 1,5 para esse duelo também é muito válido. Os últimos 10 jogos do União La Calera, 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Colo-Colo, 7 vitórias. Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Vasco. São Paulo na 5ª colocação, o Vasco é o 10º. É muito provável que o Vasco poupe seus jogadores ou poupe alguns jogadores, porque no final de semana tem jogo importante pela Copa do Brasil. Então, São Paulo jogando em casa é favorito para esse duelo, certo? Então, pode ir na vitória do São Paulo, pode ir casa, empate, anula, né? São Paulo, empate, anula, ou no dupla chance, São Paulo, empate para esse duelo, beleza? Todos os mercados aí voltados para o tricolor paulista. O São Paulo nos últimos 10 jogos, 4 vitórias, e o Vasco nos últimos 10 jogos também 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Também pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe o Atlético Mineiro. Olho nesse jogo, hein? O Fortaleza é o terceiro colocado, o Atlético é o 9º. Mas assim como o Vasco, o Atlético Mineiro está focado na semifinal da Copa do Brasil e vem com muitos desfalques para esse jogo e é muito provável que coloque o time reserva. Então, devido a tudo isso, o Fortaleza é favorito. Dá para cravar a vitória do Fortaleza? Sim, dá para ir na vitória do Fortaleza. Dá para ir Fortaleza empate anula, né? O casa empate anula. Dá para ir também dupla chance no Fortaleza, Fortaleza empate. E Fortaleza marcando um gol no jogo também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Fortaleza, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Atlético, 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. No Campeonato do Paraguai, o Nacional recebe o 2 de Maio. O Nacional que é o segundo colocado e o 2 de Maio é o terceiro colocado, apenas um ponto, né? Separam as duas equipes. Então, jogando em casa, um leve favoritismo para o Nacional, mas cravar a vitória desse time é muito complicado, porque o 2 de Maio também está muito bem no campeonato. Então, dupla chance para o Nacional ou empate anula para o Nacional, beleza? Taxa de sucesso para esse jogo, os últimos 10 jogos do Nacional, 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do 2 de Maio, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. E para fechar a nossa análise, Milionários e Fortaleza na Colômbia. Milionários que é o sexto colocado com 31 pontos. Fortaleza é o 14º com 24 pontos. Então, jogando em casa, o Milionários é favorito. Dá para cravar uma vitória do Milionários, empate anula no Milionários e dupla chance também pro Milionários. Beleza, galera? Taxa de sucesso desse jogo aí, o Milionário nos últimos 10 jogos, 4 vitórias. E o Fortaleza apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Então, essas foram as nossas análises. Pela América do Sul, nessa quarta-feira de futebol, fica agora com o nosso bilhete pronto. Até o próximo vídeo, valeu, fui.